Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Ciclo de Seminários Mulheres nas Artes, Arquitetura e Urbanismo. Me chamo Priscila Souza, sou educadora aqui do Museu de Arte do Rio. Sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados, castanhos com pontas loiras, um coque em cima da cabeça. Uso óculos de armação amarela e piercing no centro. Ao meu lado esquerdo, temos Thais Helena, mulher negra de pele clara, usa óculos de armação dourada, tem cabelos cacheados escuros. Hoje iniciamos o terceiro módulo, Cidade, Classe e Violência, com nossa primeira mesa hoje e mais uma mesa no dia 20 de novembro. Desde já, eu peço que vocês preencham o formulário de presença no link abaixo na descrição do vídeo. O preenchimento é de suma importância para a garantia da continuidade do projeto. Também garante a certificação. Aproveito para ressaltar que as 4 mesas anteriores do ciclo estão presentes no nosso canal do YouTube do Mar, também com os links de formulário, garantindo a certificação das demais mesas. O ciclo de seminários Mulheres nas Artes faz parte do programa de formação e extensão universitária da Escola do Olhar. Traz em foco o estudo, pesquisa, trajetória e o trabalho de mulheres no Brasil. Artistas, arquitetas, pesquisadoras, autoras e ativistas brasileiras, na relação entre educação, arte e arquitetura. Para este ano, o seminário tem confluência com a exposição Casa Carioca, montada aqui no Mar, e também por ser o ano que o Rio de Janeiro cedia as atividades do CUIA, Congresso Mundial de Arquitetura. Os ciclos são inteiramente ministrados por mulheres que abordarão questões relativas à arquitetura e ao urbanismo, visando difundir as produções, bem como estimular, de forma geral, a pesquisa, o desenvolvimento de projetos, com foco na produção intelectual e cultural das mulheres. Antes de chamar a nossa mediadora, Laís, eu gostaria novamente de fazer um agradecimento a Gisele de Paula, arquiteta, parceira de trabalho, que foi de grande ajuda e suporte na construção desse seminário. E solicitar mais uma vez a todos que chegaram agora, estão nos acompanhando, que é preencher um formulário de presença, nesse link abaixo na descrição do vídeo. Bem, vou chamar agora a Laís Marques. Ela é graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Santa Úrsula, com tema de trabalho de conclusão de curso, espaços praticados, uma investigação do corpo feminino na cidade. Designer de interiores pela Universidade Veiga de Almeida, em 2014. Interessada pelo tema Mulher, Violência e Cidade, desde 2018, que provocou o estudo acadêmico de uma exposição sensorial e sinestésica, com o intuito de denunciar a violência contra a mulher. Atua no campo da arquitetura de interiores. Olá, Laís. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, para todos verem, eu sou uma mulher jovem, branca, com cabelos castanhos compridos, e eu estou vestindo uma blusa de tricô na cor coral. Bom, na mesa de hoje, eu vou começar trazendo 2 questionamentos, né? Quantas cidades carregamos dentro de nós e o que entendemos por cidade? Hoje nós vamos apresentar a Margarete Pereira e a Bárbara Kopke, e elas vão trazer as suas visões sobre a cidade, seus recortes. Nós vamos analisar, né, a compreensão da vida social através da construção do vocabulário da cidade, onde no nosso próprio discurso, né, muitas das vezes ratificamos a violência, excluímos, e vamos pensar também os atravessamentos de classe, de gênero, de violência, necessidade, né, do cotidiano, que no dia a dia nós ignoramos certas situações, né? Vamos debater também sobre quem está invisibilizado e o que não pode ser visto. E no final da mesa eu vou acrescentar a minha visão enquanto estudante sobre a cidade, seus espaços praticados e puxando também essa questão para nós, alunos, né? Com isso, eu vou apresentar a Margarete da Silva Pereira, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU da UFRJ e Urbanismo pela Universidade de Paris, em Estudos Urbanos, doutora em Ciências Sociais, realizou seu pós-doutorado em Estudos Sociais, em História do Urbanismo na França e na Inglaterra, foi professora convidada de diversas universidades do Brasil e do exterior, é professora do ProURB da UFRJ desde 1999, foi coordenadora do curso de especialização em História da Arte e da Arquitetura no Brasil
na PUC do Rio, vice-decano no Centro de Letras e Artes da UFRJ, é autora de livros, capítulos de livros, artigos, exposições nas áreas de estudos culturais, principalmente no campo da arte, da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo, tendo foco, sobretudo, o Rio de Janeiro. E ela vem se dedicando também à análise dos discursos historiográficos sobre o campo cultural brasileiro nessas áreas. Espero que eu não tenha esquecido nenhuma parte. Oi, Margarete. Oi, Laís. Boa tarde a todos e a todas. Começo pedindo desculpas por esse currículo longo, Laís foi muito generosa de ler todas as linhas, não precisava. É que a gente vai ficando mais idoso, vai tendo muita coisa para ir colocando. Mas deixa eu me descrever, né? Eu acho que é assim que se começa, porque nós temos muitos auditores que não enxergam, e eu vou me descrever mais ou menos utilizando os termos que aparecem na minha carteira de identidade, feita há muitos anos atrás. Então, eu sou parda clara, como diz minha carteira de identidade, tenho os cabelos encaracolados, ligeiramente pintados nas pontas de louro, tenho um óculos de armação vermelha e coloquei um batom bem vermelho forte também hoje, para ficar com um visual talvez mais interessante nessas longas horas que nós vamos ficar aqui também discutindo uns com os outros. Então, às vezes, a aparência precisa ser sublinhada em um aspecto ou outro. Acho que eu já descrevi um pouco meu perfil. Eu acho que devo começar agora, pelo que eu estou entendendo. A palavra já é minha, né? E eu acho que você é a primeira a falar, e vou começar de imediato. E vou começar, evidentemente, também, depois de ter descrito a aparência, vou começar agradecendo as pessoas que me fazem estar aqui hoje, né? Ela é uma cadeia que começa, evidentemente, com a formalização do convite através da Priscila Souza, mas que também, por sua vez, me contactou a partir da Gisele de Paula, tá? E, sobretudo, da Iazana Guizo, que já foi também palestrante, conferencista aqui nesse ciclo. Eu agradeço muito às três, ao convite, a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando algumas ideias com vocês, nesse ciclo das mulheres nas artes, arquitetura e urbanismo, né? Queria parabenizar também a realização da exposição Casa Carioca, que eu convido todos a visitar virtualmente, né? Como a Priscila de Souza falou no começo, esses eventos também foram organizados no âmbito da UIA 2020, que deveria ter se realizado aqui no Rio de Janeiro agora no mês de julho, e em relação à qual eu estive ativamente ligada, porque eu organizei, de certa forma, fiz parte do conselho científico que estabeleceu os temas desse evento, né, da União Internacional de Arquitetos, né, e que deveria ter discutido, mas nós estamos discutindo isso, né, o tema geral do Congresso, que era Todos os Mundos, um só mundo. Então, a minha presença aqui, eu acho que se dá por esses caminhos sinuosos, mas, de qualquer forma, quero agradecer muito a essas três pessoas que eu citei, e, evidentemente, também a Marcelo Campos, pela exposição
linda da Casa Carioca e por todo o engajamento do MAR, somando esforços para que esse evento da UIA 2020, que a gente vai realizar ainda, mesmo que virtualmente, fosse possível. Bom, o tema nosso de hoje é cidade, classe e violência, né? E eu vou falar aqui para vocês, eu tenho uma trajetória também acadêmica, científica, muito sinuosa, né? Formada em arquitetura, depois eu fui fazer um curso de urbanismo. Em certos países, os estudos de urbanismo não são ligados à arquitetura, então um urbanista estuda demografia, estuda sociologia, estuda filosofia. Então, eu fiz um curso de graduação também em urbanismo, né? E depois também achei que eu precisava conhecer um pouco mais da sociologia, das formas de organização social, então fiz especializações em sociologia do desenvolvimento, que era uma terminologia que existia nos anos 70. Depois também achei que eu não podia abandonar uma dimensão sensível. Eu não sei se eu vou conseguir me fazer explicar, mas é aquilo que nos comove porque nos eleva, nos tira do nosso cotidiano e nos coloca num outro patamar, né? E são experiências que a gente tem com a arte, né? A arte é esse lugar que impacta e que nos faz pensar sobre o nosso cotidiano, e nos tira, muitas vezes, da situação do dia a dia que nós estamos vivendo, e eu resolvi, então, que ia também fazer uma especialização em História da Arte, e fiz uma especialização em História da Arte, e culminei tudo isso, de novo, com a questão da história. Eu sou arquiteta, portanto, fiz alguns projetos de arquitetura, mas pouco a pouco fui dirigindo cada vez mais para a área do ensino, da arquitetura e do urbanismo, e para a área da história, da arquitetura e do urbanismo, embora tenha ensinado muito também a disciplina de projeto, porque não é possível ensinar projeto sem alguma visão do passado e da história, e talvez eu vá repetir isso muitas vezes, daquilo que a gente quer lembrar, daquilo que a gente não pode esquecer, né? Então, uma das coisas que a gente não pode esquecer é a nossa capacidade de sentir. Então, eu também fui professora durante muitos anos de projeto. Mas o que eu vou falar hoje aqui é sobre... como historiadora, eu vou sublinhar aqui esse meu aspecto um pouco como historiadora, né? Historiadora de três campos, digamos assim, de três áreas que estão interligadas, mas que têm a sua especificidade. História da urbanização, isto é, da construção de cidades, da construção de formas de vida social e coletiva, né? História da cidade, estrito sensu, a cidade ela mesma, tá? E a história do urbanismo, isto é, de um certo pensamento técnico, político, mas também sensível, estético, em relação à própria cidade, né? Durante muitos séculos, as cidades, a gente observa o processo de urbanização, mas, digamos assim, o processo não há um campo de estudos de urbanismo autônomo, né? O urbanismo é um campo disciplinar que se desenvolveu apenas 200 anos. Vocês desculpem, mas quando a gente é historiador, é assim, 100 anos, 50 anos, 20 anos, ou 3 séculos, para a gente é pouco tempo, né? Então, 200 anos é muito pouco tempo na história da humanidade, se a gente quiser usar essa expressão. Então, o urbanismo é uma disciplina recente.
tá? Eu vou falar, sobretudo, dos discursos falados, dos discursos escritos. Eu venho trabalhando muito sobre os discursos, tá? É preciso que a gente entenda, e isso vai ser muito importante para aqueles que estão nos ouvindo, né? A gente fala também sem palavras. A gente fala com o nosso corpo, a gente fala com as coisas que a gente constrói, então a gente fala através do que a gente escreve, através da oralidade também, mas a gente também tem um discurso silencioso, que é o discurso, muitas vezes, daquilo que a gente vê, né? As imagens, elas são um discurso silencioso, e ninguém fala nada, mas a gente está vendo a sequência, e, sobretudo, o discurso dos objetos construídos, né? Os discursos dos dispositivos construídos. Então, se eu estou numa rua que tem uma determinada largura, se tem um determinado tipo de meio-fio, se tem árvore ou se não tem árvore, tudo isso muda. Se o ritmo das casas o tamanho do lote de 15 por 30, 15 metros por 30 metros, ou se o ritmo é de 5 metros por 5 metros. Quer dizer, o ritmo dos dispositivos construídos, a gente também os lê. Normalmente, nós não somos educados para ler esses tipos de discurso, né? A gente até é alfabetizado, mas a gente não é acostumado a ler esse tipo de discurso. Mas esses discursos são super importantes, e eu acho que a gente vai ouvir daqui a pouco, e eu tive a oportunidade de ouvi-la falar já, a Bárbara Kopke, eu já vi o trabalho dela também mostrado agora na exposição da Casa Carioca, né? E vocês vão ver com elas que esses dispositivos construídos falam, uma parede fala, a cor que se pinta uma parede fala, né? Se você pinta de branco, se você pinta de amarelo, se você pinta de vermelho, isso se aproxima ou não do nosso corpo. O nosso corpo interage com todos esses sistemas de objetos, como escreveu também há 30, 40 anos, 50 anos atrás, o Humberto Eco, né? Bom, eu resolvi, então, trabalhar um pouco o nosso vocabulário sobre a cidade, né? Isso é uma coisa que a gente também não pensa tanto, mas o vocabulário que a gente utiliza no nosso cotidiano, ele não é neutro. Ele segrega, ele exclui, ele inclui, ele perpetua, ele reproduz opressões, não? Então, no campo do urbanismo, até se percebeu isso nos anos 80, quando se criou aquela expressão que vocês devem conhecer, favela-bairro, né? Para designar bairros inteiros da cidade, que não eram considerados pelas políticas públicas. Então, percebeu-se isso, mas normalmente a gente não percebe qual é o impacto do vocabulário que a gente utiliza na forma de reprodução das opressões, né? Como é que a gente pensa a questão da violência? Como é que a gente pensa a questão de classe? Como é que a gente pensa a questão de cidade? Que sentidos, que significados nós demos a essas palavras historicamente, né? E aí tem uma coisa maravilhosa, né? Que quando a gente começa a estudar os discursos, do mesmo jeito que eu estava dizendo do discurso silencioso das paredes, se elas são brancas, se elas não são brancas, se elas são da cor do cimento, se elas são amarelas ou se elas são vermelhas, né? Do mesmo jeito que existe uma datação, existe um momento em que a gente começa a se preocupar com isso, tá? Então, a gente começa a pintar as paredes desse jeito, né? A parede da nossa tradutora, por exemplo, é verde, a parede que atrás de mim é amarela, né? Isso tem data de utilização disso, né? Também para as palavras, a gente não pensa, mas
todas as palavras que a gente utiliza, elas são inventadas. Elas foram inventadas uns dias. E há palavras que dão certo e palavras que não dão certo. Há palavras que encontram o que a gente chama ressonância, significado social, e existem palavras que caem no esquecimento, né? Se, por exemplo, nenhum de vocês não comprar mais nenhum livro de poesia, pode ser que a palavra poesia desapareça, tá? A palavra arquiteto ficou mais de 1000 anos que essa palavra ficou sem uso. A gente usava mestre da fábrica, mestre de obras, seria o comparável a mestre de obras. Mas durante 1000 anos, mais ou menos, essa palavra foi esquecida e voltou nesses últimos 600 anos. Então, quando a gente estuda história, a gente estuda esses tempos, a gente estuda o passado, a gente olha o passado, né? E olha o passado e olha isso que a gente chama hoje de temporalidades, né? Então, tem temporalidades que são muito longas e lineares, tem outras temporalidades que são curtas, né? E tem rompimentos muito marcados, né? A gente observa reiterações, então, tem ideias que vêm, desaparecem, aí somem, voltam de novo com outro significado. Mas a gente tem ideias e palavras, né? Porque as palavras, elas são uma ferramenta que a gente, e a linguagem, uma ferramenta que a gente utiliza justamente para a gente poder se comunicar, né? E, evidentemente, a primeira coisa que eu tenho que, talvez, esclarecer para vocês é que também não é natural pensar a história. Nossa, eu já falei 20 minutos, será? Eu estou vendo que agora a Sunamita, a nossa nova tradutora, já veio me traduzir. A Sunamita tem cabelos longos, é parda clara como eu, está com uma camiseta azul clara, eu acho, mas já mudou completamente, não é mais a nossa primeira tradutora, que era a Thaís. Então, mudou completamente. Então, eu vou ser mais rápida, porque eu estou vendo que o tempo passa muito rápido mesmo. Mas, então, é preciso que a gente entenda que, na verdade, nós estamos falando inúmeros dialetos, né? Cada um de nós, e até mesmo os que compõem essa mesa, pode ser que nós falemos coisas e vamos estar usando a mesma palavra, mas nós temos que prestar muita atenção se o sentido que a gente está dando a essa palavra é o mesmo. Tá? Por exemplo, não é natural que a gente chame um lugar da cidade como centro. Não é natural que a gente chame um pedaço da cidade como subúrbio. Não é natural que a gente fale que um pedaço da cidade é bairro ou periferia. Tá? Essas palavras, elas foram todas inventadas. E alguma delas, nós sofremos brigas enormes, lutas políticas enormes no interior daqueles que estudam a cidade, que estudam a história da cidade, para designar se a gente ia falar de um jeito ou do outro. Tá? Eu tenho feito parte de um grupo que tem lutado, e com algumas conquistas, mas também com algumas perdas. Por exemplo, ganhou no século XIX aqueles que começaram a falar que a cidade tinha centro e tinha subúrbio. Mas isso não é um jeito de falar universal. Tem muitos países que não adotaram a palavra subúrbio. Até porque as suas cidades começaram a crescer mais lentamente, e quando elas cresceram muito, vieram revoluções políticas, como é o caso da União Soviética, onde a palavra subúrbio não existe. Né? No vocabulário dos arquitetos mais de esquerda, desde o século XIX, a gente passou a usar a palavra assentamento para dizer de novos bairros, em alemão, por exemplo, para evitar de usar a palavra subúrbio. Por quê? Porque a palavra centro, a palavra subúrbio, a palavra periferia pressupõe uma visão hierárquica da sociedade, onde alguns estão lá em cima e outros estão aqui embaixo. E será que é assim que devemos pensar a sociedade, né?
Então, a cidade, é interessante a gente ver, para vocês que vão assistir, e eu espero que vocês assistam, aqueles que estão nos ouvindo hoje, assistam as outras séries que estão no ar desse ciclo de mulheres na arquitetura. Eu convido vocês a assistir, por exemplo, a fala da Joyce Bert, que é também coautora, como é que a gente fala, meu Deus do céu, tá vendo? Isso aqui é velhice. Ela é conceptora da exposição Casa Carioca, ao lado do Marcelo, né? Curadora. Então, a Joyce, outro dia, uns 15 dias atrás, na palestra dela, ela falou para explicar para a gente, hoje, a noção de direito à cidade. Ela foi lá atrás para explicar o significado da palavra polis para os gregos e uma outra palavra que se chama oikos em grego, né? Polis designando a dimensão política e pública, tá? E oikos designando a dimensão privada. Eu acrescentaria nessas duas palavras que a Joyce mencionou, uma terceira palavra que é muito importante para os arquitetos e na maneira que os arquitetos pensam a cidade e que nós vamos ter que mudar, que é a palavra hasto. Então, os gregos tinham 3 palavras. Polis, quando queria dizer a dimensão política, as instituições, aquilo que regulava a vida política. E que, evidentemente, na Grécia Antiga, era controlada pelos senhores e pelos homens. Tá? A outra palavra era hasto, e hasto designava a materialidade da cidade, a cidade construída. Tá? Então, tinha a cidade política, a cidade construída, tá? E, além disso, tinha o ambiente, sim, doméstico, privado, que era o oikos. Né? É importante a gente entender essas distinções, porque nós vamos inventar uma série de outras palavras para a gente designar as nossas formas de vida social. Né? E é importante também porque entre a cidade construída, isto é, a cidade, o hasto, né? E entre a cidade praticada, a cidade habitada, que é a cidade política, a polis e o oikos, né? Nós, aqui na América Latina, é curioso que a gente nasceu, as nossas cidades nasceram chamando só cidades. Nós temos aqui, no nosso caso, quando a gente estuda a história da urbanização e do vocabulário administrativo, nós vamos descobrir que tem cidade, vila, aldeia, tem uma hierarquia de nome, mas a gente não estabeleceu tanto a diferença entre a cidade política, a cidade construída e essa dimensão mais subjetiva e mais íntima que está implícito na palavra oikos, né? Isso tudo é muito importante, porque a gente tem que ver em cada momento, né, o que fica hegemônico ou não. São lutas que passam pela linguagem falada, que passam pela linguagem construída. Né? Os gregos, por exemplo, nessa trilogia que eu falei aí, das 3 palavras, né, eles não davam tanta importância para a casa. Eles davam importância para quê? Para o templo. O templo, os homens, as mulheres, quando iam à Acrópole de Atenas, eles não entravam dentro do templo, eles olhavam do lado de fora. Né? Então, vários historiadores vão, inclusive, situar o nascimento da arquitetura com os romanos, porque os romanos começaram a construir edifícios, dispositivos construídos para os homens,
pela primeira vez, eles começaram a colocar investimento em coisas que serviam para os homens. Tá? Então, os gregos tinham os teatros, de certa forma, mas com os romanos isso se multiplica, o número de teatros, a ideia de aqueduto, de construir sistemas de abastecimento que deem conforto para os homens, a ideia de termas, a ideia de edifícios que, inclusive, como o Panteão, onde os homens entravam para reverenciar os seus ancestrais, mas onde eles ali sentiam o edifício, eles não olhavam apenas o edifício, né? Então, isso tudo está na nossa grande história das cidades, né? E eu quero passar rapidamente para um outro ponto dos antigos, dos gregos, aproveitando a dica da Joyce, né? Porque até hoje eu não sei se para nós é um bem ou é uma dificuldade a gente só ter o conceito de cidade e não trabalhar tanto essa distinção, se estamos falando da cidade política, se estamos falando da cidade construída, se estamos falando da dimensão pública, se estamos falando da dimensão privada, e isso aqui talvez não dê problema, porque nós estamos falando entre arquitetos. Mas se nós estivéssemos aqui com cientistas políticos, com sociólogos, já ia dar problema, porque quando eu falasse cidade, eles iam pensar, antropólogos iam pensar em pessoas, e quando eu falasse cidade, os arquitetos iam pensar nas construções. Então, é importante a gente prestar atenção se nós estamos falando realmente a mesma língua, tá? Por exemplo, quer que eu dei no outro exemplo mais difícil? Eu não sei se eu, por exemplo, neste momento atual, eu não sei se eu devo, estrategicamente, por uma razão política, defender os corpos periféricos, os sujeitos que vivem na periferia, e insistir em usar o termo periferia, ou se eu devo dizer que eles são simplesmente cidadãos e que nós devemos lutar pelos seus direitos civis e de cidadãos. Vocês entendem o problema? Uma outra questão é sobre a palavra cidade e comunidade. Já se discutiu muito sobre isso, tem pelo menos 100 anos de discussão se a cidade ela é um lugar. O que a cidade é diferente de uma comunidade? O que é uma comunidade, o que é uma cidade? A gente pode voltar a falar sobre isso. Eu agora estou trabalhando muito numa dimensão que eu acho que ajuda a gente a pensar o problema da violência e o problema de classes, tá? Porque, evidentemente, sistemas de opressões existiram sempre, desde os antigos, né? A gente gosta de dizer que a democracia foi inventada pelos gregos, mas era uma sociedade absolutamente piramidal, e uma sociedade com homens num determinado posto, as mulheres silenciosas, os escravos, né? Mas acontece que ali também existiram lutas. E o que é mais interessante é o silenciamento dos filósofos que, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, combateram para ir contra essa ideia, a ideia de opressão, para ampliar o nosso sentido de liberdade, né? Então, eu agora venho pensando, estudando muito, alguns filósofos que, inclusive, foram reprimidos no século I, né? Sobretudo um filósofo que se chama Lucrécio, que, por sua vez, era leitor de um outro filósofo chamado Epicuro. E tanto Epicuro ficou como alguém que apenas defende uma vida ociosa, um bem viver irresponsável, e assim foi visto Epicuro. E Lucrécio também sofreu censuras, né? Esses filósofos, quando a gente estuda a história como continuidade, mas não é o único tempo que a gente estuda, né? A única visão, como se a história desenvolvesse assim num lindo rio tranquilo, não, a história é feita de combates, de lutas constantes e cotidianas, né? Então, quando a gente estuda esses filósofos, a gente vai perceber
que ali tinha uma ideia que é muito fantástica, que é a ideia, e que vai voltar agora. Eu aconselho vocês a ler um pouco desses filósofos, que tudo que nós estamos falando, e nós tivemos uma conferência magistral também da Iazana, mostrando como que nós vivemos num mundo que ultrapassa a superfície do nosso corpo, entre eu mesma aqui e a tela que está aqui na minha frente, e na tela de cada um de vocês, tem milhões de coisas acontecendo. Esta semana eu expliquei isso para o meu neto, que tem 5 anos. Né? A gente não vê o vírus. Olha a potência do invisível. Nós estamos cercados de átomos, de partículas, de coisas que a gente não enxerga e com as quais nós estamos interagindo, elas estão entrando nos nossos poros, nos nossos olhos. Umas bem facejas, elas nos expandem. Outras, ao contrário, como o vírus, que nos ataca. Né? Isso aí, Epicuro estava falando, Lucrécio estava falando. E qual é o problema desse mundo invisível? Esse mundo que a gente não vê, esse mundo que a gente tem que prestar atenção. É porque é um mundo que eu não tenho controle. É um mundo que eu não controlo. Eu não vejo. Né? E o que acontece? Isso diminui a prepotência do próprio homem de achar que ele é o centro de todas as coisas. Ele não é o centro de todas as coisas. Ele interage com um cosmos muito maior do que ele. Ele interage com formas de vida que estão embaixo dos nossos pés, estão em cima das nossas cabeças, estão na ponta dos nossos dedos e em relação às quais a gente nem leva em consideração. Para vocês terem ideia da força dessa ideia de pensar que nós somos composição de átomos, então eu sou parda clara porque grudou o átomo X, Y, Z, e constituiu uma pessoa que sou eu. Mas a Suramita, que está aqui nos traduzindo, foi outra composição. E a árvore é outra, mas nós somos compostos, e a pedra é outra, mas somos compostos de um monte de elementos que estão em volta de nós, casando e se deslocando de formas, muitas vezes, imprevisíveis. É lógico que os físicos, os biólogos contemporâneos, têm uma série de autores que têm estudado isso nesses últimos 30, 40 anos, mas as vozes deles não são hegemônicas. E talvez agora, para nós, que vivemos nesse universo tão complexo que é nossa América e nossa América Latina, talvez a gente vai começar a prestar atenção como no século I, quando o Cícero, de certa forma, censurou o Lucrécio, como no Barroco, como no Renascimento e no Barroco, talvez a gente volte a estudar isso. Por quê? Porque os povos da floresta estão nos alertando sobre isso. Não são só os físicos, os biólogos, aqueles que estudam o nosso planeta de maneira complexa. Nossos povos da floresta estão chamando atenção sobre isso. Os vírus estão chamando atenção sobre isso. Né? A gente está vivendo um momento de virada epistemológica, mas de virada comportamental, nos nossos comportamentos, nas nossas formas de vida, muito, muito, muito radicais. Né? E é importante que a gente fale isso tudo, porque é dentro disso tudo que nós vamos ter que pensar as opressões que a gente percebe hoje. Tá? A ideia de classe, por exemplo, de dividir os indivíduos em classe, em caixinhas, e dizer, bom, aqui estão os burgueses, aqui estão os pequenos burgueses, aqui estão os proletários, aqui estão os despossuídos, isso aí tomou forma há 200 anos atrás, 150 anos atrás, depois de Karl Marx. Tá? Agora, qual é o interesse de Marx? Sabe de quem que o Marx foi tirar a ideia de que nós podíamos construir outro mundo possível? De Lucrécio, de Spinoza, que foi leitor também de Lucrécio e de Epicuro. Por quê? Porque se nós não andamos todos na mesma linha, na mesma reta, se aqui entre eu mesma e a tela desse computador tem milhões de possibilidades, nós podemos juntar-nos, eu e Suramita, eu e a Priscila de Souza, eu e a Laís, de outra forma.
e construir outros mundos possíveis. Eu posso agir de maneira diferente. Toda a noção de projeto que atravessa a prática da arquitetura e o urbanismo, né? O arquiteto e o urbanista desenha o que não existe. Está pautado numa discussão profunda e filosófica que é possível a gente construir mundos diferentes, mundos que nos libertem, mundos que nos respeitem. E é isso que está na pauta dessa discussão que nós estamos travando agora. Só que agora nós não estamos só atentos a classes, nós não estamos atentos apenas ao grande capital que explora. Não é que não devemos abandonar essa visão, mas ela se tornou mais complexa ainda, porque os indivíduos têm as suas subjetividades. Eles são montados, eles são compostos de maneiras diferentes. E temos opressões que nós precisamos enfrentar. Opressões do ponto de vista étnico, opressões do ponto de vista de gênero, não porque isso vai nos colocar de novo em caixinhas. São as feministas, são as pardas claras, são os mamelucos, são os negros, são isto ou aquilo. Não, é porque, para além deles, para além das nossas caixinhas, nós temos que pensar naquilo que temos de diferença e naquilo que nós temos comum. E nós temos em comum exatamente isso que Lucrécio tinha entendido, que nós temos em comum a efemeridade da vida. Nós temos em comum essa dimensão de que a vida é um sopro, como dizia o arquiteto Oscar Niemeyer, né? Nós temos em comum que, já que a gente não sabe explicar por que a gente pensa, já que a gente não sabe explicar por que a gente sente, né? Nós podemos, de qualquer modo, fazer a nossa passagem na vida alguma coisa que seja boa, que seja justa, que seja equânime, que seja feliz. Essa é o fundo dessa filosofia que eu acho que a gente deve enfrentar, é o desafio que a gente tem para enfrentar nesse momento, né? Pensar em todas as invenções que a gente tem feito, pensar em que caminhos a gente tem trilhado, pensar como é que a gente confundiu a ideia de desenvolvimento com a ideia de acumulação de capital, né? Eu sei que eu já estou aproximando por conta das minhas queridas tradutoras, e agora mudou de novo, a nossa tradutora voltou a Thaís novamente, com os seus óculos e com a sua blusa agora azul marinho, eu estou vendo que está passando a minha hora, né? Mas é muito importante que a gente volte a essa noção de clean-me, essa noção de clean-me, como foi escrito pelos antigos, né? A gente poderia traduzir essa palavra como desvio, essa ideia que o tempo todo a gente não anda só em linha reta, a gente anda em linha reta, depois a gente desvia, depois a gente vai para trás, depois a gente volta para frente, a gente não, o nosso percurso não é um percurso necessariamente linear. E a ideia forte deles, que a ideia de que outros mundos são possíveis. Nós, outro dia, ouvindo também aqui a série das Mulheres nas Artes, né, eu percebi isso com toda clareza, sabe? Nós estamos diante, e a pandemia acelerou isso, nós estamos diante de uma virada que pode ser realmente uma virada no campo do conhecimento, no campo do nosso modo de vida, que pode ser uma outra grande virada nas nossas práticas de arquitetura e de urbanismo, né? E essa virada vai precisar de toda uma geração que está vendo isso e que está sentindo isso, sobretudo nessa pandemia, onde a nossa diferença ela tem sido mais exposta. Não se trata de um problema de identidade ou, de um outro lado, alteridade. Essas palavras, elas são caixinhas que elas colocam a gente em visões dicotômicas, eu e o outro, né? Eu tenho que aprender a reconhecer
o que é diferente de mim, mas que é comum a mim. É essa dupla questão que está sendo colocada em jogo. E nós vamos precisar muito da inteligência de todos vocês e da sensibilidade de todos vocês mais novos do que a minha própria geração. Porque a minha própria geração ainda veio de estruturas muito binárias, de caixinhas que a gente está tentando quebrar há mais de 50 anos, né? Caixinhas que vão nos colocando engavetando, outro dia a gente nos engavetando em shopping centers, engavetando a gente em edifícios cada vez mais altos, engavetando em cidades que o coração das cidades morrem durante a noite, como a gente faz com o centro, porque o centro é o lugar do trabalho, então de noite eu vou para casa onde eu durmo. A gente fica dividindo os indivíduos, dividindo os tempos em caixinhas, né? Vocês têm tudo para compreender de forma mais complexa o mundo social, compreender de forma mais complexa, inclusive, o que a gente fez há 200 anos atrás, quando a gente inventou, que outro começou a inventar, de novo, pela leitura justamente desses autores do passado, e pela visão dos nossos povos indígenas, que foram, nesse tempo, ainda no começo do século XVIII, eles eram vistos também como modelo, não eram vistos apenas como sociedades para serem dizimadas, desrespeitadas, expropriadas, não era assim há 200 e 300 anos atrás. Então, ali nós começamos a pensar de novo, outros mundos são possíveis. Outros mundos onde cada cidadão ele é habitante do cosmos. A palavra cosmopolita foi inventada no século XVIII para designar um mundo sem fronteiras. Como esse mundo sem fronteiras, muita gente combateu essa ideia de mundo sem fronteiras, a gente inventou a outra palavra, nacional e internacional. Por quê? Porque reconhece os estados-nação, os países, né? Então, nós estamos em tempo, de novo, de repensar, de ressignificar essa ideia de cosmopolita. Cosmopolita não como aquele que pega um avião e vai para o outro lado do mundo e vai tirar fotografia de Mickey Mouse na Disney, ou que vai para Cancún, ou que vai para o Morro de São Paulo, ou vai para não sei onde, ou vai tomar vinho não sei aonde, os sonhos todos burgueses, pequenos burgueses, e os sonhos que ocupam o nosso imaginário, né? Mas cosmopolita como algo muito maior, algo que está aqui na frente, na frente dos meus olhos, está ao lado do meu próprio corpo. Cosmopolita como essas forças que estão aqui, ao lado de uma planta, ao lado de um pedacinho de uma pedra que eu possa ter pego na praia de Paquetá. Aquilo que está ali, aquele passarinho que canta na parte da manhã, né? Aquela libélula que passou por ali, né? Aquela estrela, isso tudo é o mundo que nos pertence. E eu acho que o grande desafio é que nós, mulheres preocupadas com aquilo que no urbanismo a gente chama de justiça social, isto é, de construção, eu não uso nem mais a palavra mais igualitária, eu não ponho mais esse mais na frente, né? Nós que somos preocupados com não vou falar mais justa, não, mais igualitária, não, vou falar uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, é isso que a gente luta. Não é mais justa, porque mais tem vários caminhos. Isso, nós temos, talvez, como desafio agora, de pensar grande, isto é, pensar para além dos tempos, aprender, às vezes, com outros tempos,
Pensar grande, isto é, pensar espacialmente com outras geografias, com outras culturas, mas às vezes também a gente pode pensar grande sem sair do lugar, fazendo viagens cosmopolitas na nossa própria casa, pensando aquilo que nos afeta naquele oikos, né? Lembrando que a palavra oikos foi uma palavra super valorizada quando inventaram a palavra cosmopolita. Foram os próprios alemães que inventaram a palavra cosmopolita que começaram a usar duas palavras que a gente usa hoje de uma maneira, uma a gente usa positivamente, a outra a gente usa negativamente. É a palavra oikosnomia, isto é, nomos é lei. Qual é a lei que rege a nossa própria casa? Qual é a lei que rege o meu próprio interior? Qual é a lei que rege o meu próprio interior com o outro, né? E a outra palavra que foi inventada também e que vem de oikos, como vocês sabem, é oikoslogia, ecologia. Quer dizer, qual é a palavra, qual é a lei que rege a minha relação com esse cosmos, né? Eu tenho muita... Eu ia dizer a palavra esperança, não sei se é esperança. Eu tenho muita certeza que nós estamos vivendo um momento muito novo, e um momento de enorme vibração, um momento de enorme intensificação na reflexão sobre os nossos modos de vida. E eu tenho a impressão que nós construiremos cidades justas. Eu não estarei aqui para ver, mas vocês verão, eu espero. Muito obrigada. Queria agradecer pela sua fala, Margarete. Me deixa muito entusiasmada ouvir e incentivada também. É interessante jogar luz sobre esse discurso, né, que muitas das vezes não sabemos de onde veio ou de quem é, e reproduzimos sem analisar, né, a carga que essas palavras trazem consigo, e a gente acaba minando a possibilidade daquele lugar ou daquelas pessoas de ter uma outra interpretação, né? E é interessante analisar também esses discursos silenciosos que você traz lá no início da sua fala, que aparecem em várias camadas, né? Dá para analisar pelo campo da arquitetura, como também em outros campos. E, por fim, né, conseguir pensar novas possibilidades. Obrigada. Eu vou chamar agora a nossa outra palestrante, a Bárbara Kopke, e ela diz que ela ama Portela, que o time dela é Madureira, e é fotógrafa desde pequena. Ela é pós-doutora em antropologia, deu máquinas para as crianças em situação de rua, entrou com máquinas nos prédios cariocas e sempre utiliza a fotografia nos estudos, né, sobre a violência institucional, participa de coletivos negros de fotografia, publicou livros, artigos, realizou ensaios fotográficos, vídeos etnográficos, participou de exposições individuais e coletivas. Atualmente ela é professora adjunta da UERJ, coordena o núcleo de estudos visuais em periferias urbanas, participa do grupo de afrovisualidades, e ela é uma das artistas da exposição Casa Carioca no Mar, com uma série de 12 fotografias sobre o tema que ela vai apresentar agora para a gente. A fala é sua, Bárbara. Obrigada, Laís. Boa tarde a todos, né? Antes, me descrevo aqui, escrever meu perfil. Sou negra, né, cabelos blacks, fofinha, né? Peço licença antes aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Gostaria muito de agradecer ao Mar, a você, Laís,
a professora Margarete, com a sua fala, que muito me deixou aqui com várias questões, né? A Priscila, né? E a todos que estão aqui nos ouvindo, vendo, em especial a todos os envolvidos e ao Marcelo Campos, né? Pelo convite para expor a pesquisa que eu trago hoje aqui. Bom, pensar a cidade na perspectiva proposta de classe e violência, né? Para mim, pensar também a partir de gênero, raça e economia. A professora Margarete, na sua fala, disse que os antropólogos, né, olham a cidade como pessoas. Sim, também, né, professora Margarete, mas essas pessoas, para mim, elas me fazem pensar sobre, já que a senhora também falou sobre as palavras, né, a cidade que é apresentada no feminino, né, me pergunto aqui se ela de fato é feita para mulheres, né, e principalmente não só mulheres, mas para mulheres negras, né, e jovens negros, né. Então, meu pensamento passa um pouco por isso também, né, que cidade é essa e para quem ela foi pensada, né? E quem pensa essas cidades. Bom, iniciei meus estudos em antropologia olhando para a cidade, para as suas imagens e para a violência institucional que a envolvia. Em 2000, eu fiz uma oficina fotográfica com os meninos em situação de rua, que me criaram, né, como um diálogo, narrativas fotográficas sobre o que seria habitar as ruas do centro da cidade. Essa oficina foi realizada ali na Lapa, numa cidade que estava, se eu não me engano, conhecendo, né, o Rio Cidade, e Lapa não era um bairro assim muito convidativo, né, a convivência. Nesse diálogo que eu travei com os meninos em situação de rua, e nesse diálogo que eles me trouxeram, né, para a gente poder discutir, eu conheci uma cidade que até então era muito desconhecida para mim, uma cidade totalmente reterritorializada pelo tráfico de drogas e inóspita às mulheres. Eu estou falando de final de 90, início de 2000, que quando eu me propus a fazer essa pesquisa, a primeira coisa que me falaram era para trabalhar com meninos e não com meninas, porque as meninas eram mais agressivas. Me perguntei por quê e perguntei para outras pessoas por que disso. E a resposta que eu tive era que a agressividade vinha numa tentativa de sobrevivência, né? Que as meninas em situação de rua viviam uma violência constante. Então, os corpos precisavam dessa, e as falas também, né, dessa agressividade. Bom, esse estudo foi o meu mestrado, né? Ele me levou a pesquisar no meu doutorado o nascimento de crianças em presídios. Por quê? Ele me levou
uma dessas meninas que frequentava a oficina, ela era reincidente e ia completar a maioridade e temia voltar para o local onde ela nasceu. Então, a gente tem um outro, né, uma outra cidade para outras pessoas, né? E fui acompanhar o que seria nascer nesses espaços prisionais. E no presídio eu pude constatar que a violência institucional do aprisionamento de mulheres, que na sua maioria são jovens, negras e pobres, também aprisionavam famílias inteiras. Para a gente ter uma ideia aqui, é bom a gente ter a compreensão de que, em números, que eu vou dar, não são muito de porcentagem, mas eu acho que aqui ela tem a sua expressão. 60% das mulheres internas, né, em presídios, têm de 2 a 4 filhos, e 80% delas sustentam a casa. Então, a gente tem um problema nesse aprisionamento dessas mulheres, que a gente sabe quem são, e boa parte delas não foram nem julgadas, mas elas já vão direto para o presídio de segurança máxima. Então, a gente tem uma questão seríssima aí sobre o racismo estrutural. Nessa pesquisa, eu pude também encontrar 3 gerações de mulheres da mesma família nascida no presídio, o que reforça mais essa questão do racismo estrutural. E também me deparei com uma questão da arquitetura, né? Foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção no estar nesse espaço. Me deparei com uma arquitetura pensada no masculino, né? Em nenhum momento a arquitetura prisional, ela não só aqui no Brasil, mas eu acho que em vários países, na época, isso eu estou falando de 2010, aliás, 2010 foi quando eu defendi, eu estou falando de 2005, quando eu fiz meu projeto de pesquisa, a 2010, buscando informações sobre arquitetura prisional, eu não encontrei nenhum exemplo de uma arquitetura que se pensa em gênero, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levantar, né? E esses presídios que projetados, né, para abrigarem homens, e onde o feminino, nesses espaços, e como a professora Margarete citou, ele aparece nas paredes, né, os femininos estão ali na parede pintadas de rosa, né? Isso é muito opressor, porque vincula, né, essa questão quase infantil, vamos dizer assim, do rosa ao feminino, né? E também porque acabam tangenciando outros corpos, por exemplo, como corpos transexuais, que a gente sabe que convivem nesses espaços. Essa experiência prisional, né, principalmente essa experiência da arquitetura prisional, me levou a pensar a cidade, né? Mas agora a cidade é atravessada também pelo gênero, por raça e pela economia. Com a reforma trabalhista sancionada em 2017 pelo governo Temer, né, sabemos que as relações de trabalho foram muito precarizadas, né?
o que acabou impactando muito no desemprego e gerando um aumento muito grande no trabalho informal, ou seja, criando uma vulnerabilidade social muito grande. Eu acho que caminhar o mínimo que a gente caminha pelo centro da cidade ou por vários bairros, a gente consegue perceber esse impacto. Né? Vulnerabilidade essa que foi agravada pela pandemia, né? e pela falta de políticas públicas, vamos dizer assim, políticas públicas reais, né? Porque o contingente, para a gente ter um contexto aqui maior, esse contingente de trabalhadores informais, né, em setembro desse ano, ficou em quase 28,5 milhões de pessoas, né? Ou seja, quase 40% dos ocupados do país estavam em trabalho informal. Ainda para intensificar esses números, eu acho que a gente pode pensar em mais de 1/3 da população que trabalha são trabalhadores informais. Né? E pelos dados do IBGE, esse é o maior nível dos últimos 3 anos. Né? E essa crise, ela tem rosto, e esse rosto é de uma mulher negra, né? Que para driblar o desemprego, né, que é sabido atingiu mais as mulheres do que os homens, a informalidade acabou se tornando a única opção. Ainda aqui pegando um pouco dos dados do IBGE, a informalidade no Brasil superou os 50% em 11 estados brasileiros. Né? É uma questão que a gente precisa pensar quando se pensa a cidade. E é importante salientar, juntamente com esses dados, que são as mulheres negras, né? Por conta do nosso racismo estrutural, que estão entre os desempregados mais vulneráveis. Eu vou pedir para a Priscila colocar, por favor, Priscila, você pode colocar as imagens. E essa vulnerabilidade, né, ela eu vou botar aqui um momentinho, compartilhar com vocês. E essa vulnerabilidade acabou se desdobrando, né, na série que eu trago, né, que apresento na exposição. É uma série que é parte integrante de um projeto de pesquisa e que compartilho aqui com vocês. Eu gostaria de ter um retorno se a gente está vendo essas imagens. E aproveitando aqui também a fala da professora Margarete, quando ela nos sugere o desvio, né? E já fazendo o desvio aqui, porque eu vou buscar no Milton Santos, né, quando ele dizia que seriam as periferias, e seriam nas periferias que a vida renasce. Então, esse trabalho foi buscar, né, essa
esse contra-ataque, vamos chamar assim, né, desse desemprego, ou dessa vulnerabilidade causada também por uma estrutura, né, ou por uma violência institucional. Nessas imagens, eu vou passando aqui essas imagens do trabalho, podemos constatar que as transformações arquitetônicas, né, e urbanas que decorrem do trabalho informal, né, ou melhor, são imagens que falam sobre o morar e o trabalhar sobre o mesmo teto, né, como esse novo, vamos dizer assim, conjugar, né, da nossa vida, acaba criando uma outra cidade, uma outra paisagem, né? São imagens que eu recolho desde 2015, são casas que normalmente são lideradas por mulheres, né, e que se transformam em salões, lanchonetes, hortifruti. Eu volto aqui. Ou qualquer outro tipo de oferecimento de serviços ou venda de produtos. São casas que desenham novas configurações, né, paisagísticas, mas que também acabam, de alguma forma, recaindo sobre os corpos femininos, né? Porque se a gente pensar que quem está à frente dessas casas são mulheres, e se a gente pensar que a mulher já tem uma dupla jornada, agora a gente pode pensar até em triplas jornadas de trabalho. Então, são casas que também vivem outras violências além da violência do desemprego. Também trago aqui mais uma, né, violência que são acometidas essas mulheres, essas casas, vamos dizer, casas-trabalhos, que são as extorsões das narcos-milícias, né, que só na Zona Oeste, por exemplo, acaba faturando, Zona Oeste, quase 300 milhões anualmente. É sabido, eu acho que para boa parte da população, que esses comerciantes acabam recebendo boletos, né, de cobranças mensais, né, e por vezes até semanais. Também sabido, recentemente houve uma operação onde camelôs legais eram obrigados, essa operação foi em Madureira, perdão, acabei esquecendo, onde camelôs são obrigados, por exemplo, a pagarem taxas também semanais de 150 a 200 reais, né, à milícia. E segundo também uma pesquisa no IBGE, cresceu o número de mulheres trabalhando como camelôs legais, né? Então, são configurações, essas casas são configurações, são novas arquiteturas, né, que provocadas pelo desemprego, colocam aqui, só para finalizar um pouco a minha exposição, e também para criar uma discussão aqui com a gente, colocam as famílias e as mulheres que habitam essas casas-trabalhos, né, em situações de violência, porque aqui também não pensar em violências institucionais, porque são violências estruturais. Fico por aqui e obrigada pela atenção.
Pronto. Eu não estou te escutando, Thaís. Laís. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Enfim, queria agradecer pela fala. E voltando lá na pergunta, né, inicial que eu abro a mesa, de quantas cidades carregamos dentro de nós, eu diria que você tem várias cidades. E pensando, né, sobre o início da sua fala, onde você comenta sobre as prisões femininas, fica claro, né, os discursos silenciosos que Margaret traz. E é interessante também como essas cidades, né, te atravessam, se desdobram nas suas fotografias, e a questão, né, dessa cidade do cotidiano, onde nas suas fotografias são outras cidades que aparecem, né, que não é essa cidade do centro formal do Rio de Janeiro, que mostra, como você já disse, né, o que não pode ser visto, ou o que não quer ser visto, ou o que a gente quer até mesmo ignorar, né? Obrigada. Nada. Bom, queria avisar que em breve nós vamos abrir para perguntas para os palestrantes, então se vocês quiserem, podem enviar no chat. E eu queria também lembrar de vocês preencherem, quem está assistindo, o formulário de presença que está na descrição aqui do vídeo. E, bom, para acrescentar no nosso debate, eu vou trazer alguns dados, né? Vou falar de um outro tipo de violência. E vou trazer dados agora a nível do Brasil, né? Vou falar um pouco sobre a pesquisa a nível do Brasil, eu trago a pesquisa do Fórum de Segurança Pública de 2019, Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil. E considerando o grau de escolaridade, né, das entrevistadas, deixa eu ver aqui o gráfico. Então, considerando, né, violência sofrida nos últimos 12 meses e lugar, a gente observa que a gente pode observar que o percentual de violência, né, sofrida em casa cai conforme aumenta a escolaridade, né? Enquanto o percentual de violência sofrida na rua, na internet ou em casa, no trabalho, crescem. Eu acho que a gente pode chamar a Margarete para ficarmos nós três aqui aparecendo. Melhor. Bom, enfim, retomando, com a escolaridade, né, até o ensino fundamental, a gente tem 55% das mulheres, né, sofrem a violência em casa, e enquanto 21% dessas mulheres com escolaridade até o fundamental, 21% delas sofrem violência na rua, digamos. E quando elas acessam, né, esse ensino superior, essa violência, a gente pode observar que essa violência cai para 30% e nas ruas sobe para 37%. E quando a gente vai analisar, né, a mesma situação por raça, a violência sofrida em casa não apresenta variação. Então, 42% das mulheres brancas e negras sofrem violência em casa. Porém, quando a gente vai analisar essa violência nas ruas, esses números mudam, né? As mulheres negras afirmam que sofrem violência nas ruas, somando 39%, né, das entrevistadas na pesquisa, enquanto as mulheres brancas esse número cai para 23%. E
é interessante falar que os dados também revelam que a maioria das mulheres não toma nenhuma atitude frente à violência, né? Dessa pesquisa, somos 52% das mulheres, quando tocam violência, não fazem absolutamente nada. E eu acho que a gente hoje entende um pouco, né, o motivo pelo qual elas se calam. Bom, a nível de conhecimento, né, nós temos 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, que é física, sexual, moral, psicológica e patrimonial, fora os assédios, as ameaças e a importunação, né? Na mesma pesquisa, só que realizada em 2016, aponta que 40% das mulheres entrevistadas já sofreram diversos tipos de assédio nas ruas, nos transportes públicos, isso falando ainda sobre Brasil, né? E fechando um pouco mais a lente, né, e olhando para o estado do Rio de Janeiro, eu vou trazer os dados do dossiê da mulher, de 2018, que é do Instituto de Segurança Pública, falando sobre homicídio doloso, né? 48% dos homicídios ocorreram em vias públicas, né? E 2 a cada 3 mulheres eram negras. Os dados, né, sofrem, claro, recortes, né? Vão sofrendo alterações quando são recortados por classe, por gênero, por raça, que nem a gente pode ver aqui que eu trouxe. Bom, e por que eu trago esses dados? Né? Para mostrar, através de números, que existe, né? E às vezes é óbvio demais falar sobre violência, mas enquanto a gente está aqui nessa mesa conversando, tem outras mulheres em situações bem difíceis. E esses dados, né, que eu trago são só do ano passado. Então, é importante falar que quando a gente traz para uma palestra, né, sobre violência e traz números, não é apenas como um repúdio moral, né? É uma forma de nos debruçarmos sobre esse debate e trazer para o nosso campo, assim como eu acredito que o debate deve ser feito em todas as áreas do conhecimento, né, não só da arquitetura e do urbanismo. Então, a partir dessas pesquisas, né, e debates e conversas, que ideias de como atravessar certas situações surgem, né, como Margarete mesmo trouxe na sua fala. Bom, eu tinha falado que eu ia explicar um pouco, né, como que isso afeta a minha trajetória acadêmica. Eu tive acesso, né, a dados como esse que eu falei, dentro da minha universidade, numa palestra em 2018, onde a Tainá de Paula fez uma apresentação sobre uma pesquisa, e Tainá arquiteta, urbanista, e ver uma mulher falando sobre essas situações, né, do nosso cotidiano, me atravessou de um jeito que não teve mais volta, né? Gerou em mim uma grande questão, do tipo, por que eu tenho medo de andar na rua, né? E eu fiquei numa autoanálise de situações que já me ocorreram e conversando com outras mulheres, né? Eu percebi que isso não era simplesmente meu, né? É um medo da maioria dessas pessoas que eu conversei e que simplesmente só não é debatido entre nós, né? E que medo é esse? É o medo pelo nosso corpo, né? Esse medo atravessa as pessoas quando estamos falando sobre gênero de maneiras diferentes, né? E aí eu trago algumas inquietações, né, de quem são os teóricos que a gente estuda dentro das universidades e como que nós, né, futuras arquitetas e urbanistas, estamos reproduzindo cidades que continuam a oprimir e violentar, né, nossos corpos e outros também, né? E como que a gente rompe, né, essa bolha do patriarcado e pensa a cidade a partir, por exemplo, das nossas práticas femininas, né? Eu não sei a resposta, mas essa é com certeza a minha busca, né? Então, toda essa inquietação me direcionou para um projeto de pesquisa, né? Na verdade, uma investigação
E eu queria tentar entender a cidade, né, para além da minha percepção, pela experiência de outras mulheres que usam essa cidade, né? Então, eu me apoiei no livro da Yazana Guizo, que ela também já esteve aqui presente, na última mesa, antes da nossa, com um livro chamado Reativar Territórios, onde ela fala sobre a questão do projeto participativo, né? Também Michel Certeau, com o conceito de espaço praticado, né, da MOOCs, então, que também traz na sua fala a questão, né, a participação. E também me apoiei na Silvia Federici com o livro Bruxa Caliban, onde eu comecei a entender a questão do medo como um mecanismo de controle, né, e que nós fomos sendo induzidas a ter medo de permanecer nos espaços públicos. Então, isso nos convida, né, a fazer a seguinte reflexão. Pense na seguinte frase, né, o homem público e agora a mulher pública. E aí a gente começa a analisar as diferentes conotações dessas duas frases, né? E eu vou ler uma citação da Zélia Mux no livro Arquitetura e Política, e é dela com Joseph Montaner. A possibilidade de se expressar começa com o poder de escrever a própria experiência, valorizar as transmissões de saberes não regulamentados e ativar a capacidade crítica a partir do olhar. Então, juntando, né, pegando essas informações somadas à pandemia, que atravessou essa minha conclusão do curso, né, me fez refletir como que eu conseguiria pensar a questão, como que eu conseguiria solucionar a questão de ouvir a experiência de outras mulheres, sendo que eu não poderia mais estar perto, né? Então, a internet surge como uma tática, né? E eu uso o Instagram como ferramenta principal de aproximação. Eu criei um perfil chamado Cidadelas, quem quiser acessar, cidade com demudo.elas, onde eu chamo a coleta de relatos, né, de Mulher Solta Sua Voz, onde eu compilo experiências delas na cidade do Rio de Janeiro, né? Esses relatos são recolhidos através de textos, de vídeos ou de áudios, da maneira que elas se sentem mais confortáveis para poder falar. Bom, a pesquisa ainda não terminou, então eu estou aqui dando um spoiler. Mas o que me chamou a atenção até agora foi a saída ou a espera dos transportes públicos, né? Sejam pontos de ônibus ou metrô, trem. Então, eu te convido, né, a se analisar, né? Como que você se comporta nesses espaços, né? Para você é fácil estar ali, é fácil esperar ali, é de dia, de noite, como que é a relação, né? A sua relação com esse espaço específico. Você tem medo em qualquer lugar, mas não em outro, em qualquer ponto de ônibus, mas não naquele outro? Por quê? E o que te faz sentir de maneira diferente ou não? Então, são em todos os pontos de transporte público que eu me sinto assim, e assim como, né? Mas algo que foi bastante revelador para mim, e que eu nunca tinha parado para pensar, é a questão do entorno das escolas, né? Eu recolhi alguns relatos que falam de um período de transição da pré-adolescência para a adolescência, né? Que é justamente quando as meninas começam a sofrer os primeiros assédios, né? E que é em torno dos 11 anos, que é quando a gente começa a experimentar essa cidade sozinha. E essa cidade nos responde com opressão. E é claro que quando a gente faz essa análise, né, na nossa própria vida, e a gente se recorda dessa nossa fase também, né, a gente consegue analisar algumas coisas e se identificar, né? Resumindo, né, um dos relatos que apareceram, né, desse tipo
ela fala sobre o trajeto da saída da escola, né, em Campo Grande. E nesse dia ela saiu da escola sozinha e foi para casa. Quando ela passa em frente a uma praça, ela começa a ser perseguida por um carro que tenta forçar ela a entrar no veículo, né? E então ela corre durante 7 minutos até encontrar o pai dela perto de casa, né? E ela tinha 11 anos. Então, a gente não vive, né, plenamente a gente não vive plenamente a liberdade na rua, né? O nosso corpo é a nossa pressa. Então, como Margaret diz, né, a cidade foi construída para homens, né, por homens, especificamente por um tipo de homem, né, um homem branco, heterossexual. Não foi algo neutro, né? Onde quem é diferente, né, disso não se reconhece, né? E a gente pode dizer que para o homem o espaço público, para a mulher o espaço privado, né? Mesmo que o trabalho reprodutivo, de cuidado, fique concentrado, né, no colo da mulher, a gente acaba vivenciando uma cidade que não é de maneira linear, como já foi dito aqui em outras vezes, né? Que linear que eu digo casa, trabalho, casa, e essa cidade não nos apoia nisso. E eu acredito que quando a gente reconheça e enxerga essas diferenças, né, na forma de experienciar a cidade, como todos nós aqui trouxemos um pouco, e que eu trago aqui na minha fala com um recorte dessa vivência, né, a gente talvez caminhe para o fim desse olhar único, não olhar hegemônico, e começa a entender que a gente precisa ouvir quem pratica os espaços. E quem sabe assim a gente encontre, né, essa cidade plural, vou usar aqui a palavra que Margaret não quis usar, mais justa e acolhedora, né? Com isso eu vou encaminhando a minha fala para o encerramento. Eu vou ler um pequeno trecho de uma música que se chama Triste, Louco ou Má. Triste, louco ou má, será qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita a bem conhecida receita quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada, vítima. Eu prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E como Yazana Guizo diz, né? Que mundo queremos habitar? Porque o mundo que a gente não quer, a gente já sabe. A gente já sabe. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa mesa, nos meus primeiros passos, né, da arquitetura, logo com Margarete e Bárbara, duas mulheres que eu admiro bastante. Eu espero que eu possa ter contribuído para a nossa conversa. E eu também queria agradecer a Gisele de Paula pelo convite, a Priscila e a toda a equipe que está por trás aqui. Obrigada. Eu que Eu agradeço. tenho duas perguntinhas para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa antes. Eu queria fazer só um pequeno comentário aqui. Claro. Você fala em olhar único, hegemônico, né? Mas eu acho que por todas as tentativas que a gente se embrenha, né, e sabe que olhar é esse, mas a minha pergunta será que sabemos mesmo que olhar é esse? Porque eu sempre escuto falar em a cidade, né? E a cidade eu acho que ela tem que ser conjugada aí no plural, porque são as cidades, né? A cidade não é vivida e não é sentida da mesma forma, mesmo quando a gente coloca a questão do gênero, né? Sim. Porque
eu fico pensando, Laís, quando você fala, você citou aí o homem, ao homem é dado o espaço público, à mulher, né, é dado o espaço privado, né? Eu pergunto que mulher é essa que é dada ao espaço privado, né? Porque para muitas elas estão ali o tempo inteiro no público vivenciando a violência do acordar às 3 horas, né? Tratar isso, eu estou lembrando daquela, talvez, uma das primeiras mulheres, pessoas acometidas de Covid, né? Se eu não me engano, ela morava em Miguel Pereira, ou algo nesse sentido, e vinha para o Rio de Janeiro. Não sei se voltava todos os dias ou se passava, trabalhava de 15 em 15. 15 em 15 é uma história de mulher negra, né? Viver a cidade, aliás, não viver a cidade, né? Você vive um pequeno espaço, né? Você vive a casa do outro. Então, eu acho que a gente ainda tem que fazer um esforço maior, todo mundo, para pensar essa vivência da cidade muito atravessado por gênero, raça, né? Enfim, era mais ou menos isso que eu gostaria de pontuar aqui. Eu também lembrei agora da fala de um aluno, uma vez perguntando, eu atravesso um pouco a cidade quando eu dou aula, eu saio de Jacarepaguá para dar aula em Duque de Caxias, né? E uma vez um aluno que vive a Lapa à noite, eu perguntei para ele como é que ele atravessava essa cidade, porque ele é gay, né? E expressa muito bem isso, através da roupa, através dos gestos, né? A cidade também, ela se vive gestualmente a cidade também, né? A gente não pode esquecer isso. E ele me respondeu da seguinte forma: eu ando na cidade como quem anda sobre o túmulo, né? É um jovem negro, né? Então, eu só gostaria de deixar esse pensamento aqui, né, para a gente nunca esquecer de falar as cidades, né? Não sei se a professora Margarete deseja. E agradecer o convite, agradecer a sua fala, e me identifico muito com Cidadelas, né? Já falei para você sobre a importância do seu trabalho, reforço aqui, né? E faço convite, né? Para que as pessoas acessem o seu Instagram, né? O Cidadelas. É muito importante. E que no acesso não esqueçam de colocar a cor, né? Sim. Bom. Obrigada. Nada. Eu também queria falar uma coisinha, não sei se a gente ainda tem tempo, porque e também não sei se tem outras perguntas, mas eu queria... Não pude deixar, Laís, de ficar comovida ao te ouvir, entendeu? Porque tem muita força no que você está pensando e no que você está fazendo na sua idade, né, por tudo. E isso também queria ter dito antes para a Bárbara, né? Que o trabalho de Bárbara é maravilhoso. E isso eu já tive a oportunidade de falar para ela também na nossa reunião pequena, entre nós, quando a gente se conheceu, né? Mas esse trabalho da Bárbara, seja com os meninos, ou seja mais tarde com as prisioneiras, né? com essas mulheres todas,
é um trabalho admirável e de uma coragem e de uma força, e é por isso que eu acho que nós estamos indo na direção que estamos desviando na direção certa, né? Queria até dizer isso, né? Porque nós estamos declinando na direção certa. Quando você vai fazer assim, esses estudos que eu gosto de fazer também sobre como é que a linguagem anda, né? A gente vai ver que essas declinações elas surgem justamente da tradução da palavra desvio, né? Então, de novo, a atenção de como é que você flexiona o verbo, como é que você declina as coisas, como é que você presta atenção àquilo que é diferente, mas que tem proximidade, né? Tudo isso faz parte de uma mesma, como é que eu posso dizer, uma mesma atitude que é intelectual, mas que é política, mesmo quando a gente não possa não estar falando disso, né? Sublinhando também uma forma de ativismo que passa pelo plano também das ideias, das palavras que a gente usa, das formas que a gente tem de descolonizar a nossa própria cabeça, para poder estar atento, para poder estar alerta para onde que está a força, né? E eu ouvindo vocês, eu tenho certeza que a força está aqui. Eu fui até as Amazonas, se vocês quiserem saber, ouvindo vocês, eu fui pensar até os mitos das Amazonas aqui, eu falei, meu Deus do céu, é incrível, porque tem também tem talvez por conta de séculos de silenciamento, né? Quando as mulheres como vocês começam a falar, né, tem ao mesmo tempo uma delicadeza e uma força que é muito grande, né? E às vezes eu fico pensando, a cidade vai ser, quando a gente começar a construir mais as cidades para as mulheres, pensando mais nesses corpos femininos que acolhem, né? Porque a figura feminina, se a gente for pensar também, ela é o grau zero, né? É uma espécie de grau zero, se você for pensar. É uma figura que quase que está ali, aplastada no próprio chão da terra, né? É lógico que tem esse lado, eu não quero fazer um elogio, eu aprecio muitos homens, gosto deles também, não quero cair numa questão de discriminação às avessas, de um racismo estrutural às avessas, eu gosto muito dos homens também, sobretudo aqueles que estão do nosso lado, aqueles que são capazes de compreender essa primeira diferença, como também a gente é capaz de compreender, porque fomos formados até para compreender, desde muito cedo a gente é formado para declinar a questão do gênero, né? Então, eu fico muito grata pela Gisele, grata pela Iazana, que eu acho que deve ter falado de mim para a Gisele e depois para a Priscila, de estar ouvindo vocês, porque realmente é um crescimento, assim, ouvir vocês falarem, né? E penso que não importa, o que a gente tem que ver, não sei, Bárbara, talvez aqui seja uma coisa para a gente conversar depois. Às vezes não precisa você declinar tanto, se a declinação já está na sua cabeça, né? Então, a gente tem que descobrir as estratégias, por exemplo, a frase do Milton Santos eu vou adotar para mim, porque é das periferias que eu acho que vai nascer alguma coisa forte e desestabilizadora e nova, entendeu? Eu acho que, inclusive, que é desse lugar excêntrico que é a periferia Brasil, que é a periferia América Latina, é a periferia de tantas opressões que a gente vê na África, de tantas opressões que a gente vê em tantos outros lugares, nas periferias, inclusive, das Europas, dos lugares todos, das grandes cidades. É dessas periferias que talvez vá surgir, talvez não, vai surgir alguma forma outra de pensar mundos, entendeu? E vou adotar. E eu fico, às vezes, me perguntando
eu falo das palavras, né? A periferia ao centro, a gente está reproduzindo uma sociedade estratificada, uma sociedade dividida, uma sociedade onde tem nós não pensamos fluxos, nós não pensamos dinâmica, a gente pensa figuras geométricas, né? Centros, círculos, globos fechados, né? Mas a frase do Milton Santos é belíssima. Eu tenho certeza disso. Eu só fico pensando assim, tem que alertar também porque as palavras não são inocentes, e que as palavras também, como os dispositivos construídos, eles formam corpos, eles formam subjetividades, eles formam imaginários, como diz Iazana, né? Nós vamos ter que disputar os imaginários, como ela bem disse outro dia, né? Os imaginários que nos conformaram como corpos, como formas de ação, e conversas como essa, eu acho que são muito ricas, para mim são muito ricas, porque ajuda, eu saio daqui com vários temas aqui para pensar, e eu acho que é assim que a gente vai tentando encaminhar alguma coisa em comum, né? Muito obrigada, mais uma vez, a Priscila, a Gisele, e a vocês, muito obrigada por esse fim de tarde. Foi muito bom. Só faltou um pouco ali de música, né? Faltou um pouco de Madureira aqui entre nós, faltou um pouco de Portela, faltou um pouco de rua, porque eu gosto da rua, eu gosto da rua. A rua é o espaço que nos forma da maneira mais plural que eu conheço, ela é a rua. É ali que nós somos confrontados com a diferença em cada esquina, em cada talho, em cada canto. Mas muito obrigada, era só isso. Obrigada. Bom, eu acho que vocês já responderam um pouquinho das perguntas que eu tinha pensado, né? Se seria se a utopia seria uma saída para pensar, né, essas cidades, para a gente tentar sair dessa bolha, né, que a gente vive, e que nós fomos ensinadas, né? Porque é um exercício que eu tento fazer e que eu considero muito difícil, né? Por mais que a gente tente imaginar, né? E tem a questão do processo, né? Da participação, que para mim é uma tática, né? De transformação, mas ainda assim eu sinto um pouco distante, né? Para conseguir pensar ou idealizar como que seriam essa cidade que a gente tanto quer, ou as cidades, né, que a gente tanto quer. Eu não sei se a gente tem perguntas, se vocês querem comentar mais alguma coisa. Eu acho que tem alguém querendo fazer uma pergunta. Elisandra, talvez. Elisandra. A Elisandra. Eu não estou vendo. Elisandra, você está aí ainda? É ótimo. Mas, veio. Precisa fazer inscrição? A inscrição é um formulário que está aqui na descrição do vídeo aqui do YouTube, aqui embaixo. E ele serve como comprovante de que você esteve aqui assistindo na palestra, como numa palestra presencial. Eu queria fazer só um comentário sobre sua pergunta, Laís, tá? Uhum. Eu acho que eu estudei muito o problema da utopia, muito, mas muito mesmo, sabe? Noites e noites estudando sobre isso, tudo que escreveram a favor da palavra utopia, contra a palavra utopia, porque como talvez, não sei se os participantes do nosso seminário sabem, né? Essa palavra, ela é inventada, né, no século XVI, e ela é inventada ali por volta de 1516, no círculo
de humanistas, Tomás Moros e Erasmo de Roterdã, mas ligado ao meio português, né? Então, essa ideia de que outros mundos, né, poderiam ser possíveis nesses círculos que estão lendo Lucrécio e estão pensando de outra forma, né, diante desse mundo contado por Américo, né, que era um mundo que as pessoas não precisavam, veja vocês, não precisavam nem ter casa, elas eram donas do território, não tinha cerca, não tinha propriedade, andavam, né, parecia que estavam, os mitos do paraíso foram muito fortes entre 1502, 1504, 1507, 1500, até 1560, 70, são muito fortes os mitos, e também ainda permanecem no século seguinte. Foram censurados os mitos do paraíso, porque os jesuítas que começaram a escrever sobre isso foram considerados pelos jesuítas de Roma subversivos, porque os jesuítas perguntavam se eles tinham que ensinar para os índios, ou os índios tinham que ensinar... Se eles tinham que ensinar para os índios, ou eram os índios que tinham que ensinar para eles, porque eles estariam mais perto de uma visão solidária, uma visão justa do que eles próprios, entendeu? Então, eu acho que a utopia a gente tem umas certas coisas que a gente tem que manter como horizonte das nossas ações, entendeu? Então, a possibilidade de outro mundo em relação a esse mundo de opressão que a gente viu, né? Os seus números, 42% de mulheres que sofrem violência doméstica, quando você vai para a rua, isso aumenta. As histórias que Bárbara conta de presídio, gerações e gerações privadas do direito de ir e vir, do direito básico, pessoas também que ainda hoje são privadas do direito de ir e vir por conta do capital, por conta do preço das passagens, por conta de que ou vai ou tem que andar quilômetros. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quando a gente escuta, né, quando a gente lembra, eu ouvindo vocês, eu fiquei lembrando, né, dos índios que já foram queimados, dos homossexuais que já foram espancados até a morte, fiquei lembrando da Avenida Paulista, de Brasília, e como eu já sou muito velha, o número de coisas, de ações cotidianas que a gente vê, né, e ouve, e não é só o George Floyd, é o cotidiano das nossas cidades, né? A gente tem que manter a utopia como nosso horizonte, né? É possível construir uma outra forma de cidade, uma outra forma de vida. Tem que manter isso, entendeu? É lógico que o próprio Tomás Moros chamou a atenção que isso não é um universo fechado, isso não é uma bolha, isso é uma luta permanente. Talvez o que a gente precise também criar em nós é essa ideia de que, com nossos grandes e pequenos gestos, a gente interfere nessa dinâmica, né? Seu Instagram é um gesto pequeno ou é um gesto grande? Não é um gesto, é uma ação, entendeu? É uma ação. O trabalho anônimo da Bárbara, anônimo que eu digo é porque ela sai da casa dela, lá de Jacarepaguá, vai... esqueci do nome do presídio feminino, olha a minha memória, Tavaleira Bruce, ela vai lá, Talavera Bruce, e vai lá, e isso não está no jornal nenhum, mas isso é uma ação que tenta entender o delito, a punição e o abandono, né? Isso tudo está aí. Eu acho isso admirável, entendeu? Eu acho que a gente tem que manter a utopia. A gente não Karl Marx também e Engels brigaram sobre isso, né? Porque tem um modelo de cidade ideal. Marx dizia não podemos. É a sociedade que, de baixo para cima, vai construindo, pouco a pouco, as suas próprias demandas de modo de vida coletivo. E nós estamos aqui fazendo isso, de certa forma. O Mar está fazendo isso, de certa forma. A Gisele está fazendo isso. Marcelo está fazendo isso. A nossa colega paulistana, a Joyce, está fazendo isso. A Priscila está fazendo isso. E é muito bom a gente ver que isso vai ganhando a forma
E eu acho que na pandemia isso está aumentando, sabia? Eu sinto essa pulsação mais forte nesses últimos meses. Não sei se é porque a gente, por conta da Câmara e das possibilidades, nós estamos cruzando mais as nossas experiências. Então, eu só queria falar isso sobre a utopia. Acho que tem que manter vivo isso como um desvio, como um sonho e como um horizonte das nossas próprias ações, né? É só isso. Obrigada. Falei muito. Imagina, foi ótimo. Ó, Maria Luísa Zanata falou: perfeito, professora. Aluna de uma de vocês. A gente precisa acreditar que com as nossas ações é possível mudar. Natália Sarmento. Verdade. Gisele de Paula, meu Deus, agora já posso morrer. Margarete, eu te amo. Recíproco, José. Eu também, Margarete. Eu também, com certeza. Olha aqui, vocês também Luana Alves. fazer aquelas coisas. Foi muito boa essa mesa. Luana Alves. Falas muito necessárias. Seus trabalhos e pesquisas são muito potentes. Muito obrigada pelo partilhamento. Imagina. Vontade. Ana Cristina, apaixonada pelo Cidadela. Parabéns e orgulho dessas mulheres. Obrigada. Acho que acabaram os comentários. Não. Daniela Alves, sugestões de bibliografias, por favor. A Laís já deu alguma. Eu dei algumas. A Bárbara basta entrar também lá no Facebook, no Instagram da Bárbara, tá? E no mais, é só observar a vida, é só prestar atenção no mundo, nos mundos, para ficar feliz, Bárbara. Ou no mundo. Obrigada. Eu acho que vale ressaltar também que todas essas palestras, elas estão salvas, né, no YouTube do Mário, então se você quiser rever para pegar alguma bibliografia ou até outras mesas que também tem, eu assisti as outras, então elas têm também bibliografias relacionadas a esse tema. Então, acho que nós podemos encerrar, né? Obrigada. Obrigada, Laís. Obrigada, professora Margarete, Priscila, Marcelo. Obrigada a todos vocês também. Foi ótimo. Gente, por favor, preencham o formulário, né? O link está aqui na descrição, aqui embaixo. É muito importante para o Mar, é importante, serve para vocês também, como comprovação. E é isso. Obrigada, boa noite a todas. Tchau, boa noite. Estar com vocês. Obrigada, Sulamita e Thaís. Obrigada, meninas da tradução, sim, com certeza. Ao apoio técnico todo aí também.